Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos aqui de intensidade de campo magnético. Então, nós vimos que na presença de materiais magnéticos, há dois tipos de corrente. Ok? Então, eu tenho uma corrente que ela é mantida por baterias, né? É aquela que a gente conhece, aquela mantida por baterias. Ou, lá sei, a alimentação que você... Pode ser uma corrente alternada também, né? Isso aqui é um exemplo, né? Aquela mantida por baterias, corrente alternada, alguma fonte de força eletromotriz. Você tem uma fonte de força eletromotriz. Você tem lá essa fonte de força eletromotriz, ela estabelece uma diferença de potencial nos terminais do circuito. E essa diferença de potencial faz com que os elétrons, né, tenham uma velocidade de deriva e os elétrons de condução, os elétrons livres, se movimentem pelo condutor, tem um fluxo de cargas através do condutor. Eles realmente estão se movimentando, né? Certo? Então essas correntes, elas são que a gente vai chamar de correntes livres. Correntes livres. Ok? Então aquela corrente que está acostumado a estudar. Corrente de verdade, né? Que é, ou seja, o fluxo de cargas, né? Mas existe também, nós vimos, né, anteriormente, que existe outros tipos de corrente que não é fluxo de carga, né? Que são essas correntes internas de elétrons ligados, né? Ou seja, o elétron não está caminhando. O que acontece, como a gente viu, é que está aqui, digamos, o elétron circulando aqui no átomo e o elétron aqui circulando no outro átomo. Essas correntes aqui vão se cancelar, né? E isso aqui vai ter o efeito como se fosse uma corrente, ó. Né? Não é corrente, mas funciona como se fosse uma corrente. Então essas correntes aí internas de elétrons ligados, né, que não é o fluxo de... não tem carga nenhuma se movimentando, né? Não tem nenhuma carga se movimentando aí, né? O elétron fica ali naquela mesma posição, preso ali. Então não tem, na verdade, fluxo de carga nenhuma. Mas o efeito final é o mesmo de uma corrente normal, né? Então, ok? Então é efeito de uma corrente, mas não é uma corrente de verdade, né? Pode dizer assim, né? Então, essas correntes são chamadas de correntes ligadas ou corrente de magnetização, né? Ok? E aí nós representaremos uma corrente de verdade aqui por I, correntes livres, né? E as correntes ligadas a gente vai colocar, eu vou representar aqui por IM, né? Seja uma corrente de magnetização, certo? Então o que a gente vai ter? Pela lei de Ampère,
O que nós vimos? Que a integral de linha no caminho fechado, você tem um caminho fechado aqui, né, com uma certa circulação, eu tenho que, integrando o campo, vai dar a densidade de corrente aqui, né? Então, digamos que eu tenho aqui uma certa densidade de corrente. Então, isso daqui é uma certa corrente mesmo. Vou colocar aqui a corrente, porque no lei de Ampère aparece a corrente mesmo. Então, isso aqui vai ser igual a μ0 vezes a corrente. Só que eu tenho que colocar também as correntes de magnetização. Então, eu não vou colocar só as correntes, os fluxos de elétrons livres. Eu vou colocar também a corrente de magnetização. Okay? Pela lei de Ampère. Assim como quando eu tinha o campo elétrico, eu tinha que considerar como fonte tanto as cargas de polarização quanto as cargas livres, né? Aqui é a mesma coisa. Quando eu tenho campo magnético, eu tenho que levar em conta tanto as cargas, tanto as correntes livres quanto as correntes ligadas, né? As correntes de magnetização. Ok. Então, a área delimitada aqui, né? A superfície delimitada pelo contorno, S, é que nós chamamos, vou chamar aqui de S. Essa superfície aí delimitada, né? Então, a corrente é a corrente, desculpa, de magnetização. A corrente de magnetização, ela vai ser quem? Vou chamar aqui de IM. Essa corrente de magnetização é a integral da densidade de corrente de magnetização na superfície. Nessa superfície aqui, né? Então eu vou ter aí o I, né? E vou ter esse I aqui, eu estou colocando geral, eu não estou me referindo à corrente livre, tá? É a corrente em geral. Agora, o que vai acontecer é que eu vou ter duas componentes, né? Eu vou mudar um pouco agora aquela nomenclatura, né? Então, eu vou dizer que esse JM aqui, JM, não sei nem que letra que eu, não sei nem como é que eu vou representar, estou pensando ainda. Eu vou colocar aqui J de magnetização volumétrica. Aí cada livro vai usar uma notação diferente, né? Eu estou escolhendo essa notação aqui. É a corrente de magnetização superficial, né? Ou eu poderia ter feito logo assim, ó. Quem é a densidade de corrente? É a soma, né? Então eu vou ter a corrente de magnetização. Eu vou ter lá que levar em consideração a corrente menos o rotacional, né? De M, que era a corrente de magnetização volumétrica, né? Certo? Só que eu também tenho que eu tenho a corrente de magnetização e tem também vou usar essa nomenclatura que é muito usada, a corrente de magnetização superficial, né? Que a gente já viu que ela vale o que? Eu não lembro se é mais ou se é menos. Deixa eu voltar lá. Isso que eu estou querendo lembrar, mas não lembro. Vou ter que voltar aqui. Tá aqui. É menos N vetorial M, né? E o outro é menos ou é mais? É mais aqui, né? Fiz errado. O menos é do outro.
Ok. Então tá errado aqui, desculpa. Então eu tenho a corrente de magnetização volumétrica e eu tenho aqui também a corrente de magnetização corrente de magnetização superficial. E aí, obviamente, que a gente já sabe que se eu jogar aqui, né, vai ficar integral S do rotacional da magnetização, integral de superfície, e essa aqui dá zero, né? A gente já fez antes, ela dá zero. A integral da densidade de corrente superficial, ela dá zero. Ok? Pelo teorema de Stokes, pelo teorema de Stokes, temos que a corrente de magnetização ela será igual que a integral de linha no caminho fechado, né, de MdL. Então, no lugar do rotacional, da integral de superfície do rotacional, eu faço a integral de linha da magnetização naquele contorno, né? Ok, agora nós podemos reescrever essa equação, né? Logo, μ0 I mais μ0 e M. Isso aqui é μ0 I mais μ0 integral de linha de MdL. E aí eu posso dividir tudo por μ0. O que a gente vai obter? Integral no caminho fechado de B sobre μ0 dl menos integral no caminho fechado de M escalar dl é igual a corrente. Então a gente tem que a integral no caminho fechado de B sobre μ0 menos M escalar dl é igual a corrente I. Ok? E agora nós podemos definir, né? Definindo o campo intensidade de campo magnético que é o campo H, dependendo do livro chama de campo magnético e chama o B de indução magnética, né? Ele será igual então ao campo magnético, então o vetor o campo intensidade de campo magnético será o campo magnético menos magnetização. Então essa questão desses nomes, né,
muda muito, né, de um livro para o outro. Então tem livro que chama D, que é deslocamento elétrico, de densidade de fluxo elétrico, e chama o B de densidade de fluxo magnético. Tem livro que chama o B de indução magnética e chama o H de campo magnético. E a maioria dos livros, né, chama o... Tem alguns livros que chamam H de campo magnético auxiliar, né? Ou pode ser chamado de campo intensidade de campo magnético. Então o H a gente vai chamar por enquanto aqui de campo intensidade de campo magnético, né? Mas ele também pode ser chamado de campo magnético auxiliar, ok? Também bastante encontrado esse nome. Esses nomes vão variando aí, né? Não é... Dependendo do livro, ele escreve com um nome diferente. Ok? Então, logo, o que a gente conclui? Que a lei de Ampère, para materiais magnéticos usa H em vez de B. Pois nesse caso, nesse caso, a corrente envolvida pela espira, né? Pelo contorno, corrente envolvida é simplesmente a corrente, a corrente livre, que é o que interessa pra gente, né? A gente não quer ficar escrevendo nada em termos de corrente ligada, né? De corrente de magnetização. A gente quer descrever o fenômeno sempre em termos das correntes livres, que é a corrente que existe mesmo, né? Que é as cargas em movimento, o fluxo de cargas livres de cargas de elétrons livres lá em movimento. É isso que a gente quer, né? Então, ó, substituindo isso aqui, o que a gente conclui? Que a integral de H, integral de linha do campo magnético auxiliar é igual a corrente. Então essa é a equação que a gente usa quando a gente estiver trabalhando em meios magnéticos. Então é análogo ao que acontece com o vetor de deslocamento elétrico, né? Então quando eu estiver trabalhando com materiais dielétricos, a gente não usa campo elétrico, a gente usa deslocamento elétrico. Da mesma forma, quando nós estamos trabalhando com materiais magnéticos, a gente não trabalha com campo magnético, a gente trabalha com campo magnético auxiliar, ok? Então é isso. E aí, o que mais que a gente tem? Então a gente tem o seguinte, se J é a densidade de corrente livre, então o que nós temos? Então o divergente de B igual a zero e o rotacional de H é J, né? Isso aí você chega facilmente, né? Reescrevendo. Como é que você poderia mostrar isso aí, né? É fácil. Na verdade, eu vou colocar isso aqui, ó. Se isso aqui, o que eu teria? Então, assim, pela lei, pelo teorema de Stokes, o que você vai ter?
Em vez de fazer uma integral de linha num contorno fechado, eu posso fazer uma integral de superfície, né? Na superfície delimitada pelo contorno, né? Só que em vez de usar o campo magnético, eu uso o rotacional do campo magnético no lugar. E a corrente vai ser quem? Integral de superfície da densidade de corrente livre. O que eu tiro daí? Eu tiro que o rotacional de H é igual a J. Então as leis básicas, né, da magnetostática, as leis fundamentais, né? Então, as leis fundamentais da magnetostática, magnetostática são, e aí você tem essas leis aí, né? Não existem monopólios magnéticos e o rotacional do campo magnético, né? O rotacional do campo magnético auxiliar, ele é igual à densidade de corrente livre, né? O que significa essa lei aqui, né? Ela significa que se eu envolver, se aqui tem uma corrente, né? Aqui uma corrente, ó, saindo do... aqui é uma corrente, não é uma densidade de corrente, é uma corrente saindo, ó. Vou colocar assim para entender que ela está saindo. Tem aqui uma corrente, ó, saindo da superfície, mas envolvida pela superfície, né? Então, se eu pegar aqui no contorno o campo magnético, né, em vários pontos, a integral de linha desse campo magnético é igual a corrente dentro. Ok, onde, né, o H obviamente é 1 sobre μ0 B, o campo magnético sobre μ0 menos a magnetização, né? Ou também posso escrever que o B seria igual a μ0 vezes o campo magnético auxiliar mais a magnetização. Então, o campo magnético é μ0 vezes o campo magnético auxiliar vezes mais a magnetização. Obviamente que a magnetização, quando eu aplico um campo magnético externo, a magnetização ela ocorre na mesma direção do campo magnético, né? Certo? Então quer dizer que então, como M é paralelo a B, né? Pode estar, o sentido pode ser contrário, né? Mas a direção é a mesma. Então, M é proporcional a H, tá? Então a gente tem essa fórmulazinha aqui que relaciona a magnetização com H, né? Aqui eu vou colocar o Mzinho para dizer que é a suscetibilidade magnética, né? Isso aqui é a suscetibilidade
suscetibilidade magnética do material. Então, dado o material magnético, ele tem uma certa suscetibilidade magnética. E aí tudo vai depender do tipo de material, né? Se for um diamagnético, material diamagnético, essa suscetibilidade ela é negativa, porque a gente viu que o quê? Que quando tem um material diamagnético, a polarização, o material ele polariza na direção, mesma direção, sempre a mesma direção, né? Mas no sentido contrário ao do campo magnético aplicado. E você pode ter os materiais paramagnético. E o paramagnético, a gente já viu que ele é positivo, né? Porque lembra que eu expliquei em aulas anteriores aí, né? O material paramagnético é aquele em que a magnetização ela ocorre na mesma direção e sentido do campo magnético aplicado, né? Então eles polarizam na direção do campo magnético. Então é positivo, certo? Em ambos esses casos aí, essa suscetibilidade ela é pequena, né? Então ela essa suscetibilidade aqui, o módulo dela é da ordem, né, de 10 a menos 5 a 10 a menos 4, né? Então é uma ordem pequena, né? É um valor bem pequeno. Ok, aí substituindo isso naquela expressão, né? Substituindo isso aqui na expressão do campo magnético, essa daqui, né? Ou nessa daqui, eu tenho então que B, né? Como quem é o B? É igual a μ0 H mais M, ou seja, o campo magnético é o campo magnético auxiliar mais a magnetização vezes μ0. Então, B é quem? É μ0 vezes H. A magnetização é a suscetibilidade magnética vezes o campo magnético auxiliar, né? Então isso aqui vai ser igual a μ0 vezes 1 mais a suscetibilidade magnética vezes H. E isso daqui é igual a permeabilidade magnética do meio. Isso é a permeabilidade magnética do meio. Então isso aqui vai ser igual a μH. Certo? Então, onde a suscetibilidade magnética ela vai ser quem? A suscetibilidade magnética do vácuo, né? Multiplicado por 1 mais ou de um meio não magnético, né? Não necessariamente do vácuo, é de um meio não magnético, né? É a suscetibilidade de um meio não magnético vezes 1 mais a permissividade do meio. Permissividade do meio é a permissividade de um meio não magnético vezes 1 mais a suscetibilidade magnética, né? Então, o μ0 é a permissividade de um meio não magnético. Ok? É a permeabilidade de um meio não magnético. Isso aqui μ é a permeabilidade de um meio magnético. Se for um meio não magnético, o μ é igual a μ0. Okay? Então é isso.
na próxima aula a gente encerra esse tópico. Já na próxima aula a gente vai falar de condições de contorno em materiais magnéticos.